Queridos irmãos e irmãs, fechem os olhos por um instante comigo. Imaginem uma árvore solitária no topo de uma colina. O vento sopra forte, as folhas tremem, mas a árvore permanece firme, enraizada em um solo que ninguém vê. De repente, uma gota de chuva cai do céu, seguida por outra e mais outra, até que a terra seca começa a beber dessa água viva. Aquela árvore, que parecia tão sozinha, agora ergue seus galhos como se estivesse dançando com o céu, agradecendo por cada gota que a reviveu. Essa é a imagem do nosso espírito, quando as palavras certas, cheias de fé e amor, tocam o coração do Espírito Santo. Eu creio que Deus colocou você aqui hoje porque Ele quer que suas palavras sejam como essa chuva, um presente que desce do céu e transforma o que estava seco em algo vivo, verdejante e cheio de esperança. Não é por acaso que a Bíblia diz em Provérbios 18:21 que a morte e a vida estão no poder da língua. Suas palavras têm poder. Quando você fala com fé, quando você ora com o coração aberto, essas palavras não apenas ecoam no ar, elas sobem como um perfume suave até o trono de Deus e tocam o coração do Espírito Santo. Eu me lembro de uma mulher que conheci há muitos anos em uma pequena vila na Coreia. Ela era pobre, não tinha nada além de uma Bíblia desgastada e um filho doente. Mas todos os dias ela se ajoelhava no chão de terra batida da sua casa e orava. Ela não pedia com desespero, mas com uma confiança que eu nunca tinha visto. Antes, Espírito Santo, ela dizia, o Senhor conhece meu coração e eu sei que o Senhor está ouvindo minha voz. Traga cura ao meu filho, pois eu creio no teu poder. As palavras dela não eram apenas sons, eram sementes plantadas no reino espiritual. E sabe o que aconteceu? Em uma semana, aquele menino que os médicos disseram que não sobreviveria, estava correndo pela vila saudável e forte. Por quê? Porque as palavras daquela mãe tocaram o coração do Espírito Santo. Hoje, eu quero que você entenda uma verdade poderosa. O Espírito Santo não está distante. Ele não é um espectador silencioso na sua vida. Ele é como um amigo íntimo, esperando ouvir sua voz, ansiando por sentir o calor da sua fé. Quando você ora, quando você louva, quando você clama, suas palavras são como flechas de luz que atravessam as trevas e chegam diretamente ao coração dele. E quando o coração do Espírito Santo é tocado, milagres acontecem. Montanhas se movem, correntes se quebram, e o impossível se torna possível. Então, eu te convido agora a abrir seu coração. Não importa o tamanho da sua luta, não importa quão seco esteja o solo da sua vida, suas palavras têm o poder de chamar a chuva do Espírito. Vamos juntos, ao longo desta oração, aprender a falar com ousadia, com fé, com amor, porque estas palavras, sim, estas palavras que saem da sua boca hoje, podem tocar o coração do Espírito Santo e mudar o rumo da sua história. Antes de continuarmos, escreva nos comentários os pedidos de oração que você tem no coração. Logo mais, vamos levá-los juntos ao Senhor, porque eu creio que o Espírito Santo já está se movendo entre nós. Queridos irmãos e irmãs, agora que abrimos nossos corações, vamos mergulhar mais fundo na verdade que Deus quer nos revelar hoje. Nossas palavras têm o poder de mover o Espírito Santo, porque elas carregam a fé que Ele mesmo plantou em nós. Eu quero levá-los a uma história da Bíblia que sempre toca meu coração. A história de Ana.
em 1 Samuel, capítulo 1. Aqui está uma mulher que conhecia o peso do silêncio, mas também o poder de uma palavra pronunciada com fé. Ana era estéril e seu coração estava quebrado. Ano após ano ela ia ao templo, via outras mulheres com seus filhos e suas lágrimas caíam como chuva sobre o chão. Mas um dia, algo mudou. Ela não ficou apenas chorando em silêncio. Ela abriu a boca e começou a orar. A Bíblia diz que Ana falava em seu coração, mas seus lábios se moviam, e ela fez um voto ao Senhor. Senhor dos exércitos, se me deres um filho, eu o dedicarei a ti todos os dias da sua vida. Ela não gritou, não fez alarde, mas suas palavras eram tão cheias de fé e propósito que tocaram o coração de Deus. Eli, o sacerdote, até pensou que ela estava bêbada, mas não era álcool. Era o Espírito Santo se movendo através da ousadia daquela oração. E o que aconteceu? O Senhor ouviu Ana. Ele não apenas ouviu, mas respondeu. Ela voltou para casa e, no tempo certo, deu à luz Samuel, um dos maiores profetas da história. Por quê? Porque as palavras de Ana não eram vazias. Elas eram sementes de fé lançadas no solo fértil do Espírito Santo. Eu creio que Deus quer nos ensinar algo prático com isso hoje. Suas palavras não precisam ser altas ou bonitas, mas precisam sair de um coração que crê. Eu vejo muitas pessoas orando, como se Deus estivesse muito longe, como se ele precisasse ser convencido. Mas Ana não orou assim. Ela falou com confiança, sabendo que o Espírito Santo estava perto, pronto para agir. E é isso que você precisa entender. E é isso que você precisa entender. O Espírito Santo não é um estranho. Ele vive em você. Ele conhece cada suspiro seu antes mesmo de você abri-lo em palavras. Quando você ora, você não está tentando chamar a atenção de um Deus distante. Você está conversando com o Espírito que habita no seu interior e ele está esperando que sua fé dê vida às suas palavras. Então, como isso se aplica à sua vida agora? Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece impossível. Uma doença, uma dívida, um sonho que parece morto. Eu te digo, abra sua boca. Não fique apenas pensando no problema. Fale com o Espírito Santo. Diga, Senhor, eu creio que o teu poder é maior que essa montanha. Quando você fala assim com fé, suas palavras tocam o coração do Espírito Santo e ele começa a trabalhar. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Uma vez, uma irmã na nossa igreja em Seul estava desempregada há meses. Ela veio até mim e disse, Pastor, eu não sei mais o que fazer. Eu respondi, pare de chorar e comece a orar com fé. Ela voltou para casa, ajoelhou-se e declarou, Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem um emprego para mim. No dia seguinte, ela recebeu uma ligação com uma oferta de trabalho. Isso é o poder da palavra que toca o coração de Deus. Portanto, hoje eu te desafio. Pegue essa situação que está pesando no seu coração e transforme-a em uma oração de fé. Fale como Ana falou, com ousadia, com certeza, com entrega. O Espírito Santo está ouvindo e ele está pronto para responder. Queridos irmãos e irmãs, agora que entendemos o poder das palavras de Ana, eu quero trazer esta mensagem para dentro da sua casa, para os cantos mais escondidos do seu coração, onde a dor às vezes sussurra mais alto que a esperança. A vida cotidiana não é um palco brilhante, é um campo de batalha,
um lugar onde enfrentamos tempestades que nos dobram como árvores ao vento. Mas eu te digo hoje, mesmo na sua fraqueza, suas palavras podem tocar o coração do Espírito Santo e transformar o que está quebrado em algo glorioso. Imagine uma mulher sentada sozinha em um quarto escuro, o relógio marcando meia-noite. As contas estão espalhadas sobre a mesa, o telefone não toca com boas notícias e o choro abafado dos filhos ecoa pelo corredor. Ela pega uma carta de despejo nas mãos trêmulas e sente o peso de um futuro incerto esmagando seu peito. Eu conheci uma irmã assim em nossa igreja na Coreia há muitos anos. Seu nome era Soo-jin. O marido a deixou com 3 filhos pequenos e uma montanha de dívidas. Ela veio até mim com o rosto pálido, os olhos fundos de quem não dormia há dias, e disse: Pastor, eu não vejo mais luz. Meu coração está sangrando, e eu não sei como vou alimentar meus filhos amanhã. Eu senti a dor dela como se fosse minha, mas o Espírito Santo me deu uma palavra para ela. Eu disse: Soo-jin, o Senhor vê cada lágrima sua, mas Ele quer ouvir sua voz. Não deixe o desespero te calar. Fale com o Espírito Santo. Ela voltou para casa naquela noite, ajoelhou-se ao lado da cama onde seus filhos dormiam e começou a orar. Não foi uma oração alta, mas saiu de um lugar profundo, um lugar de entrega. Espírito Santo, ela sussurrou, eu não tenho mais forças, mas eu sei que o Senhor é o meu provedor. Toca o teu coração com minhas palavras e salva minha família. No dia seguinte, uma vizinha que ela mal conhecia bateu à sua porta com uma cesta cheia de arroz, vegetais e um envelope com dinheiro, o suficiente para pagar o aluguel atrasado. Uma semana depois, um irmão da igreja, sem saber da situação, ofereceu a ela um emprego de meio período. Hoje, Soo-jin está de pé, seus filhos estão na escola, e ela me disse com um sorriso: Pastor, foi minha oração que tocou o coração do Espírito Santo. Eu creio nisso com todo o meu ser. Agora, traga isso para a sua vida. Talvez você não esteja enfrentando uma carta de despejo, mas quem sabe seja o vazio de uma perda que te sufoca? Eu penso em um homem chamado Min-ho, um jovem que conheci em Seul. Ele perdeu o pai para uma doença cruel e a mãe caiu em uma depressão tão profunda que mal saía do quarto. Aos 19 anos, Min-ho trabalhava de dia e cuidava da casa à noite, mas o peso era grande demais. Ele me procurou e disse: Pastor, eu sinto que Deus virou as costas para mim. Minha família está desmoronando e eu não aguento mais carregar isso. Eu olhei nos olhos dele, cheios de lágrimas, e respondi: Min-ho, Deus nunca te abandonou. Ele está esperando que você abra a boca e fale com o Espírito Santo. Eu o desafiei a orar todos os dias, mesmo que doesse, mesmo que as palavras saíssem entre soluços. Ele começou a dizer: Espírito Santo, eu entrego minha mãe e minha dor em tuas mãos. Levanta-nos, Senhor. Aos poucos, algo mudou. A mãe começou a sair do quarto, a comer com ele à mesa. Um amigo da escola o indicou para um emprego melhor, e hoje Min-ho testemunha: minhas palavras trouxeram o Espírito Santo para minha casa. Eu quero que você sinta essa verdade. Suas palavras têm poder, mesmo quando a dor é tão grande que você mal consegue respirar. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico médico que te assombra. Eu me lembro de uma irmã chamada Hee-rin, que recebeu a notícia de um câncer agressivo.
Os médicos disseram que ela tinha meses de vida. Ela veio à igreja tremendo, segurando os exames nas mãos e me perguntou: Pastor, por que Deus deixou isso acontecer? Eu disse a ela: Hie-Rim, Deus não te deu essa doença, mas Ele te deu uma voz para lutar contra ela. Fale com o Espírito Santo. Ela começou a orar todos os dias, declarando: Senhor, eu creio que o teu poder é maior que este câncer. Ela orava no ônibus a caminho da quimioterapia, orava enquanto cozinhava para os filhos. E sabe o que aconteceu? Os médicos ficaram perplexos. O tumor começou a diminuir, contra todas as previsões. Hoje, Hie-Rim está viva, louvando a Deus, porque suas palavras tocaram o coração do Espírito Santo. Como você aplica isso no seu dia a dia? Não é complicado, mas exige fé. Quando você acorda e sente o peso do cansaço antes mesmo de levantar, pare e diga: Espírito Santo, enche-me com tua força hoje. Quando uma discussão explode em casa e as vozes se elevam, respire fundo e sussurre: Senhor, traga tua paz ao meu lar. Quando o dinheiro não chega e a geladeira está vazia, declare: Espírito Santo, eu creio que o Senhor vai prover. Não é sobre gritar ou fazer promessas que você não pode cumprir. É sobre falar com um coração que confia, mesmo quando tudo ao seu redor treme. Eu te encorajo. A dor é real, mas o poder do Espírito Santo é maior. Talvez você esteja ouvindo isso com um nó na garganta, pensando em uma situação que parece impossível. Eu te digo, pegue essa situação agora e transforme-a em uma oração. Fale como Sujin falou, como Minho falou, como Hie-Rim falou, com ousadia, com entrega, com fé. O Espírito Santo não está surdo às suas palavras. Ele está perto, mais perto do que o ar que você respira, esperando para agir. Suas palavras podem quebrar cadeias, curar feridas, abrir portas que estavam trancadas há anos. Então, comece hoje. Levante sua voz, toque o coração do Espírito Santo e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Queridos irmãos e irmãs, agora é o momento de nos unirmos em uma oração que vai subir como incenso ao trono de Deus. Vamos falar com o Espírito Santo, abrir nossos corações e deixar nossas palavras tocarem o coração dele. Feche os olhos comigo, levante suas mãos se puder e vamos juntos ao Pai. Ore comigo agora. Louve a Deus, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, Criador dos céus e da terra. Nós te louvamos hoje. Tu és o Alfa e o Ômega, o Deus que nunca falha, o Pai que ouve cada sussurro do teu povo. Espírito Santo, tu és o nosso Consolador, a chama que aquece nossas almas geladas, o vento que sopra vida onde havia apenas cinzas. Nós te adoramos, porque tu és santo, poderoso e digno de todo louvor. Como está escrito em Salmos 145:3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Hoje, nossas vozes se erguem para te glorificar, porque só tu és digno. Senhor, sou grato. Pai, nós te agradecemos por cada dia que nos deste, por cada fôlego que enche nossos pulmões. Obrigado, Espírito Santo, porque mesmo quando estávamos perdidos na dor, tu nunca nos abandonaste. Obrigado por ouvir nossas lágrimas, quando as palavras não vinham, por segurar nossas mãos quando o chão parecia desabar. Eu agradeço por cada pessoa que está ouvindo agora, porque tu a trouxeste aqui
com um propósito. Obrigado, Senhor, porque Tu és fiel, como diz em Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade e nós somos gratos. Agora, Espírito Santo, nós trazemos nossas dores diante de ti, sabendo que nossas palavras tocam o teu coração. Senhor, há alguém aqui que carrega o peso da solidão, um vazio que corta como faca, uma casa silenciosa que ecoa tristeza. Como Ana chorou no templo, nós clamamos: Espírito Santo, enche esse coração solitário com a tua presença. Traga companhia divina e humana para essa vida. Há uma mãe ou um pai ouvindo agora, com o coração partido por um filho perdido, talvez nas drogas, talvez na rebeldia. Nós oramos como em Isaías 49, 25, onde tu dizes: Eu contenderei com os que contendem contigo e salvarei os teus filhos. Fala ao coração desse jovem, Senhor, e traga-o de volta ao teu caminho. Espírito Santo, há alguém lutando contra a doença, um diagnóstico que roubou a paz. Nós te pedimos, como em Tiago 5,15, que a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Toca esses corpos agora, remove a dor, renova as forças, porque nossas palavras estão subindo a ti. Senhor, há famílias em guerra, lares divididos por brigas e mágoas. Clamamos por tua paz que excede todo entendimento, como em Filipenses 4:7, que essas palavras de oração toquem teu coração e restaurem o amor onde o ódio cresceu. E para aqueles que enfrentam a falta, contas que não fecham, mesas vazias, nós cremos em ti, o Deus de Filipenses 4:19, que supre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Abre as janelas dos céus, Espírito Santo, e deixa a provisão cair como chuva. Nós também oramos pelos pedidos que foram escritos nos comentários. Cada nome, cada necessidade está diante de ti agora. Toca cada vida, Senhor, porque tu conheces cada coração. Declare, pela fé, a vitória. Espírito Santo, nós declaramos com ousadia que tu estás ouvindo nossas palavras e elas estão movendo o teu coração. Nós cremos que montanhas estão sendo removidas, como em Marcos 11:23, porque falamos com fé e não duvidamos. Declaro agora: a solidão está quebrada, a doença está derrotada, os lares estão restaurados, a provisão está chegando. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou, como diz Romanos 8:37. O inimigo não tem poder sobre nós, porque o Espírito Santo está lutando por nós. Eu vejo cadeias caindo, portas se abrindo, lágrimas sendo enxugadas, porque nossas palavras tocaram o teu coração, Senhor. Nós declaramos vitória hoje. Onde havia escuridão, agora a luz. Onde havia medo, agora a coragem. Onde havia morte, agora a vida, porque o teu Espírito está se movendo entre nós. Nós te louvamos, Espírito Santo, porque o milagre já começou e nós vamos testemunhar a tua glória. Senhor, selamos essa oração no nome poderoso de Jesus, crendo que o teu coração foi tocado e que a tua mão está agindo. Amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada de oração, mas eu creio que este não é o fim. É apenas o começo de algo novo que o Espírito Santo quer fazer em sua vida. Hoje, nós falamos sobre o poder das palavras, palavras que saem do seu coração e tocam o coração do Espírito Santo.
Eu vejo você agora, sentado aí, talvez com os olhos marejados ou o coração acelerado, porque Deus falou com você. E eu quero que você leve esta verdade para casa. Suas palavras são como chaves que abrem portas no reino espiritual, portas que o inimigo nunca poderá fechar. Eu me lembro de um tempo na minha vida em que tudo parecia perdido. Quando comecei o ministério em Seul, éramos apenas 5 pessoas em uma tenda simples, com o vento soprando frio pelas rachaduras. Havia dias em que eu olhava para o céu e pensava: Senhor, será que isso vai dar certo? Mas o Espírito Santo me ensinou uma lição poderosa. Não é o tamanho da tenda que importa, nem o número de pessoas ao seu redor. É o tamanho da sua fé e das palavras que você fala com essa fé. Eu comecei a declarar: Espírito Santo, esta igreja vai crescer, porque o teu poder está aqui. E sabe o que aconteceu? Aquela tenda pequena se transformou em um lugar onde milhões encontraram Jesus, porque minhas palavras tocaram o coração do Espírito Santo e ele agiu. Hoje eu quero que você olhe para a sua própria vida. Talvez sua tenda esteja balançando ao vento agora. Um casamento abalado, um sonho que parece distante, uma dor que não explica. Mas eu te digo, não desista. O mesmo Espírito Santo que ouviu Ana no templo, que respondeu àquela mãe na Coreia, que me levantou de uma tenda para um testemunho vivo, está ouvindo você agora. Ele não está esperando que você tenha todas as respostas ou que sua vida esteja perfeita. Ele só quer ouvir sua voz, carregada de fé, subindo até ele como uma melodia suave. Então, aqui está a reflexão que eu deixo com você. Comece a praticar isso hoje. Não amanhã, não na próxima semana. Hoje. Quando você acordar amanhã, de manhã, antes mesmo de sair da cama, diga: Espírito Santo, este dia é teu. Guia-me com tua força. Quando a dificuldade bater à sua porta, não se cale, declare: Senhor, eu creio que o teu poder é maior que este problema. Faça disso um hábito, um estilo de vida. Suas palavras não são apenas sons, são sementes que você planta no coração de Deus e elas vão crescer em colheitas de bênçãos que você nem imagina. Eu vejo um futuro brilhante para você, meu amigo. Vejo o Espírito Santo transformando sua dor em dança, suas lágrimas em sorrisos, sua falta em abundância. Como está escrito em Romanos 15:13, que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa é a promessa que eu coloco diante de você agora. Você não está sozinho. O Espírito Santo está ao seu lado, pronto para pegar cada palavra sua e transformá-la em milagre. Então, levante-se hoje com essa certeza. Suas palavras têm poder, porque elas tocam o coração do Espírito Santo. Não importa o tamanho do gigante que você enfrenta, ele vai cair, como Golias caiu diante de Davi, porque o Deus que ouve está com você. Eu creio que você vai voltar aqui ou em algum lugar e testemunhar: Pastor, eu orei com fé e Deus respondeu. Esse dia está chegando e eu louvo ao Senhor por isso. Antes de encerrarmos, quero te fazer um convite. Continue orando, continue falando com o Espírito Santo. E se você foi tocado hoje, inscreva nos comentários o que Deus fez no seu coração, ou até mesmo um pedido de oração para que possamos interceder juntos. Esta não é apenas uma oração, é o início de uma vida cheia do poder do Espírito Santo.
Que o Senhor te abençoe abundantemente, que o Espírito Santo encha sua casa, sua família, sua vida com sua presença gloriosa. Vá em paz, fale com ousadia e viva na vitória que Deus já preparou para você. Em nome de Jesus. Amém.